Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia então aí, essa que você acabou de declarar. Abra em Deuteronômio 16. Nós vamos ler do 21 ao 22. Deuteronômio 16, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra do Senhor seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Ó Pai, aqui está a tua palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é tão penetrante, Senhor, como uma faca de dois gumes, pronto a dividir alma e espírito. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, de uma forma personalizada, que somente Tu sabes fazer. Penetra, Pai, no nosso íntimo, Senhor. Naquelas mazelas, meu Pai, que nem mesmo nós temos o conhecimento. Declaramos essa noite que o nosso coração é Teu, a nossa mente pertence ao Senhor. E que possamos prestar o culto racional ao Senhor, para que possamos ser sempre libertos pelo entendimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa palavra o Senhor me deu em 2009, lá em Belo Horizonte, quando a gente era ainda supervisor de GC. E logo quando estourou a pandemia, o Senhor disse para mim que era para eu ministrá-la novamente. E há um pouco tempo atrás, há mais ou menos uns 20 dias, não tem um mês, que eu estava estudando para o reencontro. Cadê a galera do reencontro? Daqui a pouco nós vamos conversar. O Senhor me disse que era para falar essa palavra de novo, né? E depois que tudo vai fazendo sentido, né? E o nome da ministração é Limpeza Completa Traz Entrega Profunda. Isso o Senhor me deu em 2009. E nós vamos entender que uma limpeza completa traz uma entrega profunda. Aqui nós vamos entender hoje, quem já viu a expressão na Bíblia, e os altos não foram tirados? Os altos, o que são esses altos? O que são esses altos? Aquele povo lá, em Israel, eu coloquei assim, durante 350 anos depois da morte de Salomão, o povo de Judá batalhou contra a idolatria. E a guerra continuou muito tempo. Se você for ler 1ª e 2ª Reis e 2ª Crônicas, mostra que o povo sempre vacilava entre Deus e o profano, entre os altos, entre a idolatria. E sempre você vai ver a expressão, fizeram o que era mal diante do Senhor. Ou a expressão, fizeram o que era bom ao Senhor, contudo os altos não foram tirados. E o que significa os altos? Naquela época eram altares físicos, que o povo de Israel, o povo de Deus, fazia para outros deuses. E esses altos eram construídos em árvores, em colinas, era lugar de difícil acesso, mas que o povo fazia para ser uma idolatria, eles idolatravam. Só que o que eu tenho para te falar é que muitas vezes hoje, esses altos continuam sendo feitos no nosso coração. Muitas vezes a gente acha que idolatria é idolatrar outros deuses, é não seguir a palavra de Deus corretamente, adorando outros deuses, adorando outras coisas. Mas a idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Idolatria é tudo que substitui o lugar de Deus, queridos. E lá, o Senhor, Ele adverte tantas vezes, Ele fala tantas vezes o que não fazer. E entre as coisas proibidas Ele disse, não adore a outros deuses. Está em Êxodo 23.
Não faça imagens e colunas, Levítico 26. Não faça poste ídolos, colunas e árvores junto ao altar do Senhor, Deuteronômio 16. Sacrifícios em lugares não autorizados por Deus também era pecado, Deuteronômio 16, 2. Até o sacrifício feito ao Senhor em lugar errado era pecado diante de Deus. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes você fazendo o que é certo na hora errada, do jeito errado, desagrada ao Senhor da mesma forma. Quem já ouviu falar a expressão, o inferno está cheio de gente de boa intenção? Então nós temos que ter essa entrega, essa limpeza completa do nosso coração. E a Bíblia diz que somos nós que temos que tirar os altares do nosso coração. Somos nós que temos que limpar o nosso coração. Queridos, nós passamos um final de semana de quebradeira total. É ou não é, gente? Quebradeira total. Quem aqui na igreja já fez um encontro com Deus? Glória a Deus. Então vocês precisam fazer o reencontro. A galera de cá vai falar o que é o encontro e vocês falam o que é o reencontro, combinado? O encontro com Deus é? O reencontro com Deus é? Profundo. Profundo. É mergulhar, gente. É um caminho sem volta. Não tem jeito para nós mais não, né, gente? Tem jeito mais não. Não tem volta. Não tem volta. Mas primeiro tem que ser uma limpeza completa em tudo. Quantas vezes nós temos padrões de comportamentos achando que estamos fazendo certo diante do Senhor, mas tem muito mais, tem muito mais. O Senhor não quer um vaso pela metade, Ele quer te encher por completo. Olha lá, abre comigo em 1 Samuel 15, eu amo essa passagem. E o Senhor já falava o que era bom para Ele, o que Ele queria de nós, em meio a toda essa idolatria, toda essa desobediência. Sinceridade, santidade, obediência, sempre foi pré-requisito para o Senhor. Sempre, desde sempre. E ele diz lá em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? E a gente gosta muito de usar essa frase, né? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Mas eu vou te falar uma coisa, não existe obediência sem sacrifício. Não existe obediência sem sacrifício. Sabe por quê? Se você sente demais ainda, é porque você está muito vivo. O Senhor não te chamou para andar vivo, o Senhor te chamou para andar morto. E morto não sente dor. Morto não sente dor. Como se você estiver vivo ainda, você vai andar ainda muito na alma, muito almático, cheio de coisinha que te tira da presença de Deus, que te tira do foco, que te leva para um lugar de religiosidade, onde o Senhor abomina, queridos. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Algumas pessoas idolatram líderes, pastores. Às vezes você nem conhece o pastor e ele já é o seu ídolo pela internet. Você não tem que adorar pastor, você não tem que adorar a igreja, você tem que adorar o Senhor. Ele tem que ser o seu modelo. Ele tem que ser o seu modelo. Você não tem que seguir os outros. Claro, existem pessoas que são para nós referências, amém? Mas não ídolos. E os altos não foram tirados. Já pensou se um dia escrevesse sobre nós? E a Alessandra fez o que era reto diante do Senhor. Porém, contudo, entretanto, todavia, os altos não foram tirados. Nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós falarmos. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós falarmos. Nós vamos prestar conta de todas as nossas atitudes. E eu quero te dizer, se você está aqui hoje
e você entende que há um lugar mais alto, mais profundo para você acessar, você tem que fazer essa limpeza completa. Senão você não vai conseguir se entregar por inteiro. O Senhor não aceita. O Senhor não aceita. Abra lá comigo em Mateus 12, 34. Nós vamos passear hoje um pouquinho na Bíblia, amém? Se você coloca a sua fé no ministério, na igreja. Gente, eu quero te falar que a Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre, capital, não tem nada para te oferecer. Mas aquele que está aqui, esse tem para te oferecer. Esse tem para te oferecer. Sabe por quê? Para começar, a igreja é imperfeita, porque tem eu e tem você. Mas o Espírito Santo, Jesus, ele disse que ele se aperfeiçoa na nossa força? Não, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando nós colocamos a confiança no lugar errado, nós sucumbimos. Nós nos decepcionamos. A única coisa que nós temos certeza de um relacionamento é que eu vou decepcionar você e você vai me decepcionar. Mas o que você vai fazer com essa decepção? Ó céus, ó vida, ó azar, não vou mais à igreja, não vou servir ao Senhor. Não, a gente já passou dessa fase. Mateus 12, 34 diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Se vocês acham que nós somos duros na pregação, você deveria ver Jesus pregar. Hipócrita, raça de víboras, fariseus. A nossa boca vai revelar o que está cheio o nosso coração. Eu vou te dar um tema de casa. Hoje, na hora que você chegar na sua casa, pega o seu celular, ou o bloco de notas, ou um caderninho, e começa a anotar durante uma semana as coisas que você falou, que o Espírito Santo te acusou. Filho, não era para você falar isso. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo, amém? Então, nós falamos coisas que não era para falar. O Espírito Santo é um grande semáforo espiritual. E nós temos escolhas. Nós estamos caminhando com ele, está verde. Se a gente fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou pensa alguma coisa, o sinal amarelo acende. E aí você tem uma decisão a tomar. Ou você retrocede e vai para o vermelho, ou você avança e continua andando no verde e deixa aquilo ali de lado. Comece a anotar palavras que você falou sem necessidade. Isso já vai ser um grande passo. Muitas vezes nós perdemos a bênção por causa da nossa boca. Eu digo que nós oramos e desoramos, porque nós mesmos não acreditamos naquilo que nós oramos. Então ele diz: como pode dizer boas coisas sendo mal? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E não existe, gente, a gente servir Deus pela metade. Não existe a gente fazer só uma limpeza. Ah, isso aqui, essa área que eu entreguei para o Senhor, essa aqui também. Não, essa aqui não, Deus. Essa eu entreguei. Não, essa aqui não, essa aqui não. Não existe. A limpeza tem que ser completa. O Senhor tem que ser Senhor em todas as áreas da nossa vida. Para que a entrega seja profunda. E quanto mais profunda essa entrega, mais de Deus você tem, mais feliz você é, mais leve você vive. E mais feliz você se torna. Sabe por quê? Porque tudo aqui nessa terra parece que não tem mais sentido. É ou não é, reencontreiros? Reencontristas. Estou profetizando já na vida de vocês. Vamos lá em Gálatas 5:9. Para você marcar aí na sua Bíblia. A gente está falando sobre contaminar, não é? Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não precisa estar falando de autos, não precisa ser uma atitude muito gritante, fora da palavra, para te tirar do prumo. Sabe por quê? A gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Porque a montanha você vê. A gente tropeça em pedrinhas.
E o Senhor está te chamando para o mais profundo. Mas vamos voltar lá nos reis. Então, quando Salomão, o pai de Roboão, morreu, Deus dividiu o reino em duas partes, os carismáticos aí de plantão, Reino do Norte e Reino do Sul. E começou então a guerra contra a idolatria. Durante um reinado após o outro, existiu reis bons, mas também reis maus. Vamos voltar em 1 Reis, então, 14, 23 e 24. 1 Reis 14, 23 e 24. Olha o que eles faziam. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Aserá. Aserá era considerada a deusa da fertilidade, tá? Sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde, havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E se você continuar lendo, 1 Reis 14 em diante, você vai ver que o jovem rei Roboão, ele ainda deu ouvidos aos amigos dele. E teve um exemplo trágico. Porque 10 das 12 tribos de Israel se separaram permanentemente. Um mau rei, que ouviu um mau conselho, destruiu uma destruição sem precedentes. Nós não temos como mensurar as nossas decisões. Talvez um sorriso para alguém que você não conhece. Você falou de Jesus, às vezes, para alguém dentro de um ônibus. Isso já aconteceu comigo. O Senhor está me lembrando disso. Você falar do Senhor para alguém no ônibus e aquela pessoa falar: moça, eu estava indo tirar a minha vida. Eu estava indo tirar a minha vida. Isso aconteceu comigo, o Espírito Santo está me lembrando. Nós não temos como mensurar as nossas atitudes. O que nós fazemos ecoa na eternidade. Ecoa na eternidade. E uma escolha errada desse jovem rei Roboão custou o resto da vida dele. Olha os exemplos de reforma que o Senhor pedia para que eles fizessem. E olha, o Senhor colocou ainda muitos reis bons. O Senhor tem colocado vocês como pessoas boas, tem nos colocado nessa geração para sermos a diferença. E quantas vezes nós nessa geração, nós ficamos falando: ó céus, ouvido azar, eu tinha que nascer logo no tempo da pandemia, esse mundo está estragado, essa geração está estragada. Não, nós nascemos para um tempo como esse. Nós somos criados para um tempo como esse. Nós somos boca profética. Cuidado com o que você fala, crente. Cuidado com o que você declara. Ah, deu alguma coisa errada nessa geração. Isso é o mundo que fala. Nós não falamos isso. Da nossa boca que saia somente bênção. Somente bênção. Nós queremos ser tão parecidos com Jesus, mas não queremos agir como Ele. E você acha que ser parecido com Jesus é fácil? Não. Não vai custar muito de você. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo. E olha as reformas. Os exemplos dessas reformas. Asa tirou os ídolos da terra, mas não tirou os altos. Está em 1 Reis 15. Só escute. Josafá imitou o exemplo de Asa, seu pai, até tirando alguns ídolos que Asa não havia removido. Mas ele ainda não tirou os altos. Vai pegando no seu coração e vai falando ao Senhor: Senhor, se tem algum alto no meu coração, o Senhor me revela. O Senhor me revela. Você vai sair daqui diferente. Está em 1 Reis 22. Joás, um jovem rei guiado pelo sacerdote Joiada, fez bem, mas ainda não tirou os altos. Está em 2 Reis 12. Amazias também fez o que era reto diante do Senhor, mas os altos também não foram tirados. Vocês estão entendendo? Azarias obedeceu a Deus com muito sentido, mas não tirou os altos. Jotão seguiu um bom exemplo de seu pai Azarias.
Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Está em 2 Reis 15, 34. E hoje nós continuamos tendo esses altos. E esses altos hoje, na sociedade pós-moderna, se chama pecados ocultos. Sabe aquele pecado que você faz e fala, ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe. Aquele pecado que você carrega por anos, o Senhor pede uma limpeza completa, para que a entrega seja profunda. Eu não vou dar spoiler do reencontro, mas eu vou dizer um princípio. Quando nós não estamos dispostos a fazer essa limpeza completa, a bênção fica retida. Você até recebe, mas ela não flui. Ela não flui. Você fica represando tudo aquilo que Deus está te dando. Você não consegue fluir. Mas os altos não foram tirados. E eu comecei a refletir nisso. Senhor, quantas vezes nós temos altos no nosso coração que nós precisamos remover. Os altos não precisam ser esses pecados que a gente costuma rotular. Os altos às vezes é uma atitude que o Espírito Santo já mandou você parar. Algo muito peculiar em você que o Espírito Santo já disse, filho, isso não é para fazer. Filha, isso não condiz com você. E nós continuamos insistindo em fazer. Às vezes o alto no nosso coração é falar uma mentira. Gente, mentira é pecado. Às vezes o alto do nosso coração é falar piadinha de duplo sentido. Isso é pecado. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque hoje em dia, eu falo que lá no inferno, vai ter na porta um demônio chamado nada a ver. Oi, prazer, eu sou o nada a ver. O crente acha muitas vezes que não tem nada a ver. Tem a ver sim, gente. O Senhor nos chamou para andar na contramão desse mundo. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que ninguém esteja fazendo. Examina o seu coração. Examina o seu coração. Alguma atitude, às vezes você gritou com alguém e não era para você gritar. Você corrigiu o seu filho de uma maneira indevida, pede perdão para ele. Pede perdão para aquela pessoa que você não agiu corretamente com ela. Mas não deixa isso brotar no seu coração. Ezequias reinou sobre Judá na época do profeta Isaías. Este bom rei mostrou coragem e fé inéditas na liderança do povo de Judá. Diferente dos seus predecessores, ele aboliu a idolatria e também tirou os altos. Então vale a pena ler sobre Ezequias. Vamos abrir lá em 2 Reis 18, 1:8. Para nós entendermos a ousadia desse rei. Muitas vezes nós estamos precisando de um impulso para nós avançarmos. Mas muitas vezes esse impulso vai ter que partir de você mesmo. De você mesmo. 2 Reis 18, 1:7 diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele
Não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ezequias, ele é lembrado como um marco, um divisor de água. Quando a palavra de Deus diz, depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Sabe o que eu penso? Que haverá pessoas na nossa descendência que vai falar, depois daquele povo que viveu na pandemia, Rio Grande do Sul nunca mais foi o mesmo. Houve um avivamento nessa terra, você pode dar um glória a Deus? Houve um avivamento nessa terra, um povo doido, que viveu uma escassez, que viveu uma pandemia, que usava máscara, mas que negava a si mesmo, que não serviu a outros deuses e que pagaram um preço para que houvesse um marco de uma geração santa, eleita, lavada e remida no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Porque Rio Grande do Sul não é cemitério de pastores. Rio Grande do Sul é celeiro de pastores. Rio Grande do Sul é celeiro de profeta. Essa é a nossa terra. Eu falo nossa porque é minha também. Foi aqui que o Senhor me trouxe. Então nós temos que ser esse marco. Mas eu quero te dizer outra coisa que o Senhor ministrou no meu coração. Talvez você vai gerar pessoas, filhos espirituais, que mais tarde vão se desviar do propósito, mas isso não pode mudar quem você é. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Porque o filho de Ezequias, Josias, ele mostrou o mesmo zelo. O que me mostra é quando nós somos fiéis ao Senhor. Nós replicamos o DNA espiritual de obediência e santidade. Obediência e santidade. Há uma limpeza geracional. E Ezequias, ele deixou legado. Ele deixou legado. A limpeza foi completa. E o neto dele fez a limpeza. A palavra do Senhor vai dizer que o neto dele fez a limpeza até chegar em Samaria. Nós temos que gerar filhos espirituais que sejam melhor do que nós mesmos. Nós temos que gerar filhos espirituais que vai alcançar lugares em que nós não alcançamos. Esse é um bom líder. Esse é um bom pai, uma boa mãe espiritual. Não aquele que discipula para si mesmo. Nós não discipulamos ninguém para nós. Nós discipulamos para Jesus. Para Jesus. Para sermos parecidos com Jesus. Só que aí você pode falar, Alessandra, mas nada a ver, você está falando da lei. Mas eu já falei com vocês que a graça é pior. Na graça, a entrega tem que ser maior. Vamos lá comparar? Abre lá Gálatas 3. Vamos ler versículo 23. Se na lei era difícil, na graça nós somos cordeiros com Cristo, participantes da obra dele. A responsabilidade é maior. Gálatas 3, 23, 29 vai dizer, mas antes que a fé viesse, estávamos o quê? Guardados. Debaixo de onde? Da lei. Isso é lindo demais. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes
de Cristo. Nisso não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Queridos, isso é muito forte. Aqui está dizendo que a lei, ela era a nossa proteção. A lei era um limitador externo para que o homem não pecasse e fosse destituído da glória do Senhor. Aqui está falando que a lei nos serviu de aio. Aio é um condutor, é aquele que conduzia um pré-adolescente, um adolescente, até chegar à sua maturidade. Então a lei nos serviu de aio, até que Cristo viesse se manifestar. A lei era o nosso tutor, porque instruía, corrigia, nos ensinava. Quem está entendendo? Só os reencontristas? Vou perguntar de novo, quem está entendendo? Ah, glória a Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, Gálatas 4. Nós lemos o 3, né? Agora vamos para o 4. Nós somos o Israel de Deus, amém? Gálatas 4, 1, 8. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vamos abrir um parêntese. Há pessoas aqui que estão pedindo coisas para Deus, mas você ainda é menino. É seu, é herança sua, mas você ainda é menino. Você ainda precisa crescer no Senhor, se entregar a Ele, para que Ele possa cumprir tudo aquilo que Ele já te prometeu. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Mas quando não conhecias a Deus, servias a outros deuses, que por natureza não o são. Então, quando nós não éramos de Cristo, nós tínhamos altares no nosso coração. Mas agora nós servimos a Cristo. E o único que pode ocupar o nosso coração é Ele. É Ele. Porque o Espírito tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. Quantas vezes nós não queremos estar na presença dEle, queridos? Nós vamos para a igreja somente para cumprir um protocolo, ou achamos que vindo na igreja está bom para a semana inteira. Não, não. Nós nos reunimos aqui para celebrar, por isso que chama culto de celebração, aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós durante toda a semana. Porque a igreja somos nós, aqui é um lugar em que nós nos reunimos como igreja. É isso que você tem que entender. Faça parte da igreja local, faça parte de um GC, queridos. Permita ser cuidado. Aqui nessa casa a gente fala que só não é cuidado quem não quer. Faça parte de um GC. Se você tem vontade de ingressar no ministério, procure saber como. Mas tenha vida de igreja local, isso é reino, é expansão do reino. Nós clamamos tanto por Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nós não fazemos nada para apressar a vinda dEle. Nós retardamos a vida dEle. Quando nós achamos que essa espera é passiva. Eu falei isso hoje com os encontristas. Então, a lei do Senhor, ela agia como um controle externo dos nossos pecados. E hoje também, nós temos um controle interno, não mais externo, hoje é interno, chamado Espírito Santo.
O Espírito Santo nos guia em tudo. Em tudo, Alessandra, em tudo. Até na roupa que você vai vestir, até na marca do leite que você vai comprar, até no tipo de carne que você vai comprar, porque Deus vai te conduzir a um mercado que tem promoção, é ou não é? E às vezes você não tem um dinheiro para comprar uma coisa, vem um irmão e semeia na sua vida, porque nós aprendemos o princípio da semeadura. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas nós temos que tirar as amarras, os autos que nos prendem. Nós não agimos conforme o que nós vemos. Nós estamos além daquilo que nossos olhos podem ver. Nós agimos por fé. E a fé não sente, a fé sabe. A fé sabe, queridos. Tem pessoas aqui que não tem mais vontade de orar. Ei, não tem a ver com vontade, tem a ver com certeza. E você vai chegar diante de Deus e vai falar: Senhor, eu estou aqui, eu não estou entendendo nada, eu não sinto a tua presença, eu não tenho vontade de orar. Isso já é uma oração. Fale com quem pode resolver os seus problemas. Fale com quem pode resolver os seus problemas. Se você precisa de algum profissional para resolver algum problema, ele é o profissional dos profissionais. Ele é o médico dos médicos, juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o psicólogo dos psicólogos, o engenheiro dos engenheiros, o professor dos professores. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Criador de tudo. E Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E a nossa sentença passou a ser outra. Nós estávamos condenados ao inferno, ao império das trevas. Mas a Bíblia fala que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados. Nós não tínhamos condição de fazer esse transporte, você entende? Você entende? Ele nos tirou da sentença do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas quando você chega aqui, você continua querendo voltar para o inferno. Porque você não quer negar-se a si mesmo. E os autos não foram tirados. Os autos não foram tirados. Lá em Salmo 139, é muito conhecido, eu gostaria que você abrisse. Vai ser a nossa oração. Salmo 139. Eu não estou com ele aqui, pode projetar? Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu o conheces. Pega no teu espírito. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, deixa o Espírito te pegar aí, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim.
nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me do ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Querido, isso é maravilhoso demais. Está pegando o seu espírito? Vamos continuar. E as contasse, se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falavam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti? Odeio-vos com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vamos parar aqui. Sonda-me, ó Deus. Quando você tiver dúvida, se o Senhor é com você, se o Senhor está vendo, que às vezes, queridos, a luta é tão grande, que a gente fica assim, será que Deus está vendo? Não é assim? Ou é só comigo? Ninguém, nenhum corajoso, né? Ah, glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente fica assim, os corajosos lá estamos juntos. A gente fica assim, meu Deus, a luta está tão grande. Se apega a esse Salmo 139. É uma declaração de amor para nós. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Ele sabe cada palavra que sair da sua boca. Você tem noção disso? Antes da palavra ser formada, a palavra de Deus diz que Ele já sabia. Então, nessa noite, o apelo do Espírito Santo é para que você sonde o seu coração e veja se há algum caminho mau. Algum caminho mau. O Espírito Santo está passeando aqui, queridos. Ele está sondando os corações. Eu não tenho nada de bom para oferecer para vocês. Eu só sou um canal. Fecha seus olhos. Começa a perguntar para Ele. Será que você tem essa coragem? Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Algum caminho tortuoso. Enquanto você faz essa autoanálise, eu quero ler para você a última passagem de hoje, muito conhecida. João 14, 15 e 21. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Não vos deixareis órfãos. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Como nós podemos falar que amamos ao Senhor, se nós ficamos inertes e não queremos abandonar os pecados ocultos?
Temos que abandonar os pecados ocultos, queridos. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, mas tem um outro nível. Além de você confessar e abandonar, você precisa confessar uns aos outros para que você seja curado. E somente vasos curados e restaurados podem ser usados pelo Senhor. E nós vamos fazer algo diferente aqui hoje. Eu gostaria que os reencontristas ficassem de pé. Ficassem de pé. Começa a buscar aí, povo. Começa a buscar. Começa a buscar. Porque vocês já sabem que não precisa de canção. Não precisa de estímulo externo. Para que você busque, que você adore. Que você adore. Nós somos esse altar, queridos. Nós somos o altar que o Senhor espera. Nós somos o altar que o Senhor busca. Quando nós viemos para cá, para essa terra, o Senhor nos deu a palavra em Amós 9:11. E eu restaurarei os altares caídos de Davi. Mas altares não é lugar, altar é o coração. Altar é o coração. E se o seu altar está fragmentado, se o seu altar está cheio de altos, você vai levantar a sua mão e esse povo está liberado hoje para ir ministrar nas pessoas. Porque o que vocês receberam não é para vocês. O que vocês receberam é para vocês serem vida em outras vidas. Para que se multiplique aquilo que vocês receberam. Eu gostaria que toda a igreja agora ficasse de pé. Ei, os ministros de louvor podem subir. Ei, raramassore, tararabacei, sararamassei. É noite do Senhor restaurar altar. Altar é o nosso coração. Talvez você entrou aqui hoje tão sem esperança. Talvez você até ora, mas você não consegue sentir a presença de Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus. Oh, Pai. Vem, Espírito Santo, restaura. Restaura, restaura. Reencontristas, aquelas pessoas que levantarem a mão, vocês podem ir até ela. E aquelas pessoas que o Espírito Santo te conduzir, você está liberado a ir ministrar na vida deles. E essa canção que os ministros vão entoar fala de entrega. Se para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Oh, aleluia.